vários convidados hoje conosco, nossos amigos pastores, pastor José Radano Verbo, o pastor Belísio e também o pastor Giovanni do canal Povo da Fé. Como que nós vamos fazer para superar a crise que estamos vivendo? Realmente a Bíblia vem se cumprindo ou não? O que o senhor me fala? Pastor Rodrigo, talvez muitas pessoas possam perguntar, né? O que isso tem a ver com escatologia, com Apocalipse, falar de carestia de alimento, de escassez de alimento? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, mesmo porque no sermão escatológico de Mateus 24, 25, é falado, dentre muitas coisas também, sobre fome. Já há quase um ano atrás, um diretor da ONU veio a público e disse que o mundo deveria se preparar, pois haveria fome de proporções bíblicas. Foi justamente esta a expressão desse diretor da CIA. Se prepare, da CIA não, da ONU. Se prepare, haverá no mundo fome de proporções bíblicas ou apocalípticas, né? Quando falamos de fome, então, e escatologia, fim dos tempos, nós vamos ver aí o governo do anticristo se valendo desse artifício para conquistar espaço. Para ficar mais claro para todos, eu gostaria de sintetizar aqui a função da ONU e a relação da ONU com os 4 cavaleiros de Apocalipse. A ONU, a princípio, ela foi criada, né, em 1920, no fim da Primeira Guerra Mundial. Guarde sempre esse detalhe. Eles colocam um caos, promovem uma catástrofe, uma grande crise e depois apresentam uma solução. Então, nós vamos ver, logo após a Primeira Guerra Mundial, eles criam a Liga das Nações, que tinha como meta, como propósito, promover a paz entre as nações e evitar outros conflitos na proporção da Primeira Guerra Mundial. Porém, esta Liga das Nações, ela não decolou. Quando chega aproximadamente nos anos de 1945, 46, ela acaba sendo dissolvida em plena Segunda Guerra Mundial, porque, com certeza, eles se sentiram desmoralizados. Criaram a Liga das Nações para promover paz e estavam agora no segundo conflito mundial, que era a Segunda Guerra. E no meio da Segunda Guerra, 1945-46, é então criado a ONU, com esse propósito de trazer paz, justiça, igualdade e liberdade. Tudo aquilo que o anticristo virá prometendo para o mundo. Paz, justiça, liberdade, igualdade e fraternidade. Posto isso, nós vamos perceber, então, que na década de 40 começou a ser selado os 4 cavalos de Apocalipse. Na década de 40, com a configuração da ONU, nós vamos ver entrando em cena aí o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto e o cavaleiro amarelo. Por quê? Porque o cavaleiro branco, ele vem prometendo paz. Então, foi o que a ONU se propôs a fazer. O cavaleiro vermelho, ele está relacionado com a guerra, e é algo também que a ONU estava se propondo a organizar para não permitir, mas, pelo contrário, é a ONU que promove, é a ONU que dá deliberação para a realização de guerras em todos os cantos do mundo, através de um departamento específico que cuida de guerras e conflitos em todos os cantos do mundo. Então, nós falamos aqui do cavaleiro branco e o cavaleiro vermelho. Depois a Bíblia cita o cavaleiro preto. O cavaleiro preto de Apocalipse, ele está relacionado com a fome, com a carestia, com a escassez de alimento. Quando nós vamos ver isso daí, nós vamos perceber que a ONU também se preocupou em criar um departamento que cuidaria também do alimento mundial, da agricultura mundial. E esse departamento da ONU
é a FAO. Né? A FAO ela trata da agricultura e de alimentação mundial e tem como propósito também evitar fome no mundo. Ok? Posto isso, nós vamos só dar uma pincelada aqui no quarto cavaleiro, que é o amarelo, que está relacionado com a peste, né? Com aquela mortandade enorme de Apocalipse, né? Aí nós vamos ver a OMS, que é a que está cuidando da pandemia que aí está. Posto isso, vamos voltar aqui então no Cavaleiro Preto, o que cuida da escassez de alimento, o que foi estabelecido justamente para evitar fome no mundo. A FAO que está controlando todas essas questões em todos os cantos do mundo. E aí nós estamos vendo aí, essa escassez de alimento que está tendo aí, ela é programada, ela é preparada, justamente com o propósito, com o intuito de gerar esse caos, de gerar fome. Como nós já falamos, né? Quando as pessoas são expostas ao medo, ao pânico, elas se tornam mais suscetíveis a ordens e leis, por mais draconianas que sejam, elas acabam sendo impostas. Né? Nós vimos aí, por ocasião da pandemia, o tanto de leis draconianas que eles conseguiram colocar em todos os cantos do mundo. Agora você imagina quando eles deixarem bilhões de pessoas passando fome. O que uma pessoa não é capaz de fazer pela fome? O instinto de sobrevivência leva a pessoa a fazer coisas que jamais ele imaginaria que faria, por conta da fome. Nós temos um relato de um avião que caiu na Cordilheira dos Andes com jogadores, com atletas, e ali eles ficaram vários meses perdidos e abandonados. Várias pessoas morreram. Quando acabou-se tudo que tinha para comer dentro do avião, o instinto de sobrevivência levou os que estavam vivos a comer os próprios amigos, comer a carne dos seus próprios amigos. Para vocês terem noção, o que a fome leva a pessoa a praticar. E eles estão promovendo isso de maneira pensada e calculada. E isso também pode ser relacionado com este grande reset. E se preparem, porque começou lá, na Europa, na União Europeia, principalmente com a Inglaterra, com os Estados Unidos, e se já está acontecendo com países ricos e milionários, que dirá com os países do terceiro mundo? Então, nós vamos vendo esses acontecimentos num efeito dominó, abrangendo todas as nações da Terra. É tempo de se preparar, de cingir o lombo, porque estamos sob o efeito aí agora da ação, né, desse que a Bíblia aponta como o Cavaleiro Preto. É algo relacionado com ele. A distribuição de alimentos no mundo. Meu Deus, que bem colocado, viu, pastor? Deus abençoe pela sua introdução, muito boa mesmo, né? Acho que ficou bem claro aí para os irmãos. A gente está falando do tema aqui, irmão, sobre a crise mundial, tá? A questão aí do desabastecimento de alimentos no mundo, não é só em um país, não. Vários países, daqui a pouquinho o pastor José vai estar falando um pouco mais. Eu quero agradecer aqui também nosso irmão Santana pelo superchat. Deus te abençoe, meu querido. Tá certo? Obrigado, viu? Deus abençoe. Pastor Belísio, o que o senhor tem a dizer sobre essa questão dessa crise mundial que estamos vivendo? O senhor faz também uma breve introdução e daqui a pouco a gente vai entrar nos temas aqui, das matérias que nós estamos aqui já na tela, mas o senhor pode fazer uma introdução aí e daqui a pouco a gente fala sobre as questões que estão aqui na tela. Amém. Homem de Deus, pastor Josué colocou muitíssimo bem sobre a força da ONU e também a operação, como eles operam, ligado a Apocalipse. Estamos a ver a presença dos cavaleiros. Cada cavaleiro apresenta alguma etapa ou algo que esse mundo vai viver. Não estamos totalmente a esse tempo aí da grande tribulação, mas como o homem de Deus disse, estamos a viver a sombra já daquilo que vai acontecer. E nós já estamos a viver essa partida. Então, meus irmãos na fé, ainda não estamos na grande tribulação, mas estamos a viver as dores de partos. Estamos a ver as coisas acontecerem
diante dos nossos olhos. Eu estava procurando aqui um vídeo, eu acho que já enviei um vídeo aí no WhatsApp do pastor, daqui a pouco, assim que puder, verifica aí, que mostra na Inglaterra, eu até tinha falado sobre isso, as pessoas a lutarem, meu Deus, a lutarem por falta de combustível, tá? A lutarem muito, a lutar, e não é só um vídeo, são vários vídeos que você vai encontrar que a Europa não está a ser abastecida como era antes, principalmente a Inglaterra, com a separação com outros países da Europa, a sua saída, isso está prejudicando ele. Quando a Europa tem um pouquinho, não vai mandar para eles. Então, tá assim, olhando esse vídeo que acabamos de ver, o preço de alimentos, você encontra o preço de alimentos do jeito que está. Eu converso sempre com o meu irmão, eu tenho um irmão menor que mora nos Estados Unidos da América, ele está lá já há mais de 1 ano ou 2 anos, se não me engano. Ele me explica, eles ganham bem. Há pessoas que correm para ir nos Estados Unidos, às vezes não entendo, mas não posso frustrar o sonho de ninguém. E eles pagam toda a fortuna, parece que quando chegar lá, a vida vai ficar maravilha. As pessoas ganham bem, mas tudo que ganham volta nos gastos. Porque o que você gasta, quase tudo que ganha vai. Agora ele sempre me diz, agora está pior, nem consegue guardar nada, ganha muito dinheiro e todo o dinheiro vai embora, paga aluguel, compra comida. Quer dizer, a situação está difícil no mundo inteiro. Eu estava vendo uns vídeos também em Angola. É triste os vídeos que eu vi, depois vou ter que procurar, juntar de novo esses vídeos. Você vê como é que o povo está correndo a saquear os caminhões de alimento que está passando. Caminhão cheio de alimento, o povo foi atrás, saqueou. Por quê? Porque estamos a viver o tempo da fome. Isso não acontecia antes, nunca aconteceu em Angola. O povo foi atrás do caminhão cheio de alimento, saquearam tudo, o caminhão ficou sem nada. O motorista perdeu o emprego. Então, já estamos a ver os sinais, realmente, que o pastor Josué falou. Há um tempo atrás, os líderes das Nações Unidas já chegaram a falar que nós iremos viver uma fome da proporção bíblica, uma fome incrível no mundo inteiro. E essa fome já começou. Existem países, pastor, países como Madagascar, já mostraram alguns vídeos onde pessoas estão a comer sapatos por causa da fome. Sapato. Estão a mastigar sapato por causa da fome. Então, é assim, o mundo está caminhando ao seu fim, o mundo está caminhando a uma época que realmente tudo que temos lido na Bíblia vão acontecendo e o que é que nós devemos fazer? É levantar as nossas cabeças, continuar firmes em Jesus Cristo, porque a nossa redenção está chegando. Obrigado. Pastor Belísio, me manda aqui para mim o vídeo no Zap, que não chegou não. Envia de novo novamente. Não chegou aqui não. Mandei um vídeo para o pastor, está aqui, já foi. Pastor Rodrigo, você mandou? Sim, chegou, pastor não. Rodrigo. Acho que não é só visualizar. Ainda. Aqui. Tá lá. Esse vídeo aqui tá certo. Fala-se da crise lá em Reino Unido, que eu estava explicando. Existem vários vídeos que não encontrei agora, porque é muito rápido, que mostra, por falta de gasolina, em todo lugar em Reino Unido, pessoas começam a lutar entre si, porque tem pouco de gasolina, esse quer, aquele também quer, e pessoas estão a lutar de verdade. É para você ver onde a fome, onde falta de alguma coisa, falta de abastecimento, leva o povo a se matar um ao outro. Então já estamos a viver praticamente naquele jogo aí, Batatinha, um não sei o quê, aquele jogo que está aparecendo por aí em todas as redes sociais. Nós estamos a viver isso naturalmente, mas as pessoas não estão a saber. Nós estamos dentro desse jogo aí. Então, sistema está mesmo podre. Muito podre, homem de Deus. Achei o vídeo aqui, vou pôr no ar aqui já o vídeo.
Pastor Belísio, bem, obrigado pelas muito bem colocadas essas palavras. Meu Deus, tá bem claro aí, irmãos. Essa live aqui é uma live alerta, e ao mesmo tempo que é uma live alerta, ela também traz para você um refrigério, porque no final a gente vai estar orando por você, tá certo? Para que nós venhamos vencer essa crise, porque não é fácil, irmão. Porque, na verdade, ainda não estamos de acordo, como colocou o pastor Josué bem colocado, o cavalo preto, né? Ele não está em atividade, mas vemos aí a sua pequena manifestação, né? Ainda que o pano de fundo do Apocalipse está acontecendo, irmão, na nossa era, na era da graça, né, pastor Josué? E eu vou ler aqui uma reportagem, irmãos, olha só. A Inglaterra falta gasolina e sobram empregos de motorista de caminhão na Inglaterra. Olha que coisa interessante, irmãos. Muito interessante essa matéria aqui. Eu já estou com o vídeo do pastor Belísio aqui, mas eu quero ler essa matéria, só um pedacinho dela aqui, que eu achei muito interessante, pastor Josué, né? Na verdade, o pastor Josué já está a par do que está acontecendo lá na Inglaterra, que foi semana passada, né, pastor Josué? O que falta gasolina e sobram empregos de motorista de caminhão, Josué. Exatamente, né? Isso aí é a consequência aí desses lockdowns brutal que eles têm promovido. E essa questão aí não é só também na Inglaterra. Os Estados Unidos também está vivendo esta situação. Por quê? Os motoristas de caminhão, principalmente esses caminhões tanques, né, que abastecem os postos de gasolina, por conta do lockdown, estavam todos em casa e recebendo uma poupuda ajuda do governo federal por conta da pandemia. Posto isso, agora que está se terminando esse período de pandemia, muitos deles não querem voltar. Por que eu vou voltar para trabalhar, pegar a estrada de novo, se eu estou ganhando o mesmo que eu estava ganhando trabalhando, estou vivendo tranquilo e sossegado? Então, eles não estão querendo retornar ao trabalho e está havendo uma escassez de mão de obra. E isso é incentivado justamente por ações deles também, né? E vai incentivar muito mais ação de falta de mão de obra por conta do que eles querem propor, que é a renda básica universal. Tem muitas pessoas que já têm o braço curto, não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada. Aí vem alguém e fala que vai dar uma renda básica universal para ele ficar em casa. Pronto, é tudo que ele quer ouvir. Então, está havendo essa escassez de mão de obra na Inglaterra, nos Estados Unidos, por conta dessas pessoas que se acomodaram com o auxílio emergencial em casa, que dá para viver numa boa e não estão dispostos mais a voltar. Existem empresas lá na América, que oferecem $50 só para a pessoa aceitar fazer uma entrevista. Eles não estão tendo candidatos para fazer entrevistas. E aí algumas empresas oferecem, sem contar mais uma série de promoções só para a pessoa ir lá dar uma entrevista na empresa. É a situação que está. Então a gente vê que é algo orquestrado, seria um trabalho de reengenharia social. Meu Jesus. Olha, gente, a coisa é muito mais séria do que nós imaginamos, negócio. Vai muito além aí. Pastor Josué, pastor Belísio, trazendo informações aí muito forte, né? Inclusive, a pessoa chegar a comer sapato, gente, é muito forte. O pastor Belísio colocou, é muito forte mesmo. Vamos colocar aqui o vídeo do pastor Belísio que ele mandou pra gente. Obrigado, pastor Belísio, por nos ajudar nessa live aqui, abençoada. Além de ele participar da live, ele ainda manda conteúdo pra gente. É uma bênção de Deus, né? Vamos lá. O pastor José também foi. Olha, e esta live aqui, gente, o tema dela é fruto aí do pastor Josué, tá? Crédito ao pastor Josué também, que deu essa dica. Vamos fazer a live sobre crise, né? A crise do desabastecimento de alimento, coisa que nunca existiu no mundo, está existindo. É coisa, olha, do arco da velha, né, pastor Josué? Vamos aqui, deixa eu abrir o vídeo aqui agora, e aí o pastor Belísio vai comentar acerca dele. Vamos lá. De olho em vagas de emprego de caminhoneiros no Reino Unido. A falta dessa mão de obra tem causado uma crise de desabastecimento e militares foram acionados. O governo decidiu convocar o exército.
Meu Deus. Cerca de 150 militares vão dirigir caminhões-tanque para distribuir combustível por todo o território britânico. É um número pequeno ainda para cobrir a enorme defasagem de caminhoneiros no país. São mais de 100 mil vagas disponíveis. Alguns brasileiros estão de olho nessa oportunidade. Alisson é um exemplo. Motoboy em Londres, ele quer agora migrar para as carretas. Então, você tira um dinheiro bom, você consegue tirar uns 4 mil por mês. Assim como o Alisson, existem muitos outros brasileiros que moram aqui e gostariam também de trabalhar como caminhoneiro. O problema é que o imigrante esbarra na burocracia. Não dá para simplesmente trocar a carteira de motorista de um país para o outro. Tem que fazer o processo tudo de novo. E além de caro e demorado, é fundamental dominar o inglês para passar na prova teórica. Tem muitos brasileiros aí que são caminhoneiros, que poderia ajudar bastante o governo nessa situação se o governo fizesse um acordo com o Brasil para trocar a carteira, ajudaria muito. O Reino Unido sabe que precisa da mão de obra estrangeira em muitos setores. O Brexit complicou o esquema de trabalho para quem não é daqui. Mas quem acaba sofrendo mais são os próprios britânicos, que agora sentem na pele uma das consequências do divórcio com a União Europeia. Meu Deus. Pastor Belísio. É isso que estávamos aqui a falar, né? Que estávamos falando. A situação está caótica em Reino Unido. Está difícil. Eu tenho um amigo que mora lá, que já passou no meu canal 2 vezes, um pastor angolano que mora lá. Ele ia me explicar, mandando alguns vídeos. Tem vídeos caseiros até, alguns não encontrei mais. Essa situação que o brasileiro está aí a falar, que os brasileiros gostariam de ajudar, muitos às vezes não entendem isso, que os estrangeiros são importantes nesses momentos como esse, por causa da mão de obra. Você vê agora, os Estados Unidos da América começam a negar os estrangeiros, mas Canadá pede, por favor, nós queremos, manda aqui, manda, deixa eles passarem. Porque existem momentos como esse, momento da crise. A mão de obra se torna muito importante e ajuda o país. Você vê, tinham que acionar até os militares para tentarem ajudar a esse sentido. Então, o mundo está vivendo o tempo... Viu aquele vídeo, colocaram metade, mas tem vários vídeos que você encontra pessoas lutando, um batendo o outro... Tudo aquilo não é porque estão pegando de favor. Querem comprar, mas o outro quer comprar mais do que o outro. Você já imaginou como vai ficar o mundo, isso se espalhar no mundo inteiro? Esse tipo de briga, esse tipo de falta, esse tipo de escassez no mundo inteiro, como fica? Porque já vimos isso acontecer na Inglaterra, estamos a ver isso acontecer em Angola, que eu vi alguns caminhões foram saqueados por público, até no mercado, pessoas tirando saco de arroz, correndo. Já vimos isso acontecer em Madagascar e também em outros países que ainda não descobrimos, está acontecendo, porque agora tem que haver a fome global que estava sendo falado no ano passado. Não importa como isso vai acontecer. Alguns aí podem dizer que é por causa da separação com a Europa, mas os próprios países da Europa também, a França, está vivendo escassez nesse momento de alimento. O público está reclamando, como o pastor Josué falou muito bem, por causa desses fechamentos que aconteceram ao longo desse tempo. Agora é que o mundo está vivendo peso, tá? Está vivendo peso. Eu apoiava o pensamento do presidente do Brasil, embora que muita gente seja da minha família também não apoiavam essa parte dele de não aceitar o fechamento, eu sempre apoiava essa ideia dele, porque eu sei que isso impacta. Depois de alguns anos, o país vai pagar. As pessoas pensam, não, vamos pegar auxílio emergencial, vamos ficar dentro de casa, vamos pegar... Eles vão multiplicando o dinheiro, depois a inflação vem. Depois o país, para voltar como era, é muito difícil. Então, esses países aí adoptaram medidas mais drásticas e hoje estão a pagar. Se você vê o Brasil, pode até estar a sofrer, mas não é igual a esses outros países. O sofrimento desses países aí é demais. Seja os Estados Unidos da América, nesse momento, está a viver um tempo difícil. Todos os países da Europa estão a viver tempos difíceis. Da África até não se fala.
que já era mais difícil ainda. E o Brasil, ele leva para lá, ele leva, posso dizer, o Brasil, ele leva a sua mercadoria nesses países. Então, vai ter mais trabalho nos próximos dias, mas tomara que a gasolina, o petróleo, no Brasil tenta baixar, senão é difícil, porque a usina não funciona bem, não funciona sem a gasolina. Então, a situação está meio que complicado para o mundo. Vamos continuar a observar, porque isso faz parte das promessas bíblicas que Jesus Cristo nos alertou. Muito bem. Pastor Belísio, olha, muito bem, obrigado pelo seu conhecimento aqui aplicado na live de hoje. Está sendo de muita valia. Eu quero aqui também louvar a Deus também pelo pastor Giovanni estar conosco. Ele não está podendo falar muito, por causa ainda da cirurgia que ele fez no nariz, mas ainda está aí conosco, né, participando dessa live. A paz do Senhor, pastor Giovanni Dias. Pai do Senhor, pastor Rodrigo. Deus abençoe. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Amém. Eu que agradeço, Senhor, pela pastor Belísio. a sua presença aqui Amém, no nosso meu canal. amigo. Amém, pastor Josué, e a todos os inscritos desse canal, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aproveitar que a audiência está boa, pedir para os irmãos, não se esqueçam, eu sei que os irmãos conhecem, né? Mas por via de desencargos, você ainda não conhece o pastor Josué, que é um rapaz, uma pessoa já pública no meio dos youtubers, está em todos os canais praticamente, é uma bênção de Deus, entende muito de geopolítica, tem um canal abençoado chamado Josué Rasgando o Verbo, ele rasga o verbo mesmo de acordo, hein? O link está aí embaixo, na edição do vídeo. Também tem o canal do pastor Giovanni, que é o Povo da Fé, acho que a maioria já conhece o canal Povo da Fé, e também o pastor Belísio, que o nome do canal dele é Pastor Belísio, uma bênção Obrigado, de Deus também, meus irmãos. A gente vai falar no final também, colocar os links do canal dos irmãos aqui, para os irmãos verem também. Mas, pastor Belísio, muito obrigado pela sua participação, muito boa essa participação aqui no canal hoje, hein? Somou muito obrigado, aqui. homem de Deus. Muitas informações muito boas aqui. A crise, pastor Josué, realmente está afetando, né? Inclusive, eu vou pôr o vídeo aqui, né, depois no começo, que chegou um pessoal novo que não viu o vídeo ainda, né? Vamos lá. Aí, família, ó, vem pra América mesmo, o negócio aqui tá muito bom, ó. 4 bifes, ó. Aí, família, ó, vem pra América mesmo, o negócio aqui tá muito bom, ó. 4 bifes, ó. 1, 2, 3 bifes. $103. Entendeu? Tá saindo o quê? 500 e poucos reais, 3 bifes. Aqui, ó, uma costela dessa aqui, ó. Costela, $315. Tá dando o quê? 1.000 e poucos reais uma costela. Aí, diz que a carne no Brasil tá caro, né? Aí, ó. Falta forando aqui, ó. Aí, ó. 3 bifes, ó. 1, 2, 3. $101. Pastor Giovanni, o que o senhor quer dizer desse vídeo aí que o senhor mandou pra gente? Olha só, isso aí não é no Brasil, né? Isso aí, olha que coisa cara, né? A carne lá também, né? Como explicar isso? $100, R$500, os 3 bifinhos ali, se a gente converter, 500. né? Bom, parece que nós não vamos sair desse turbilhão, né? Desse furacão de alta de preços, dessa crise global. Na verdade, eu falei no meu canal, lá no início da crise de 2020, lá no início da crise sanitária, quando a gente falou sobre o auxílio emergencial, sobre o suporte que os governos estavam dando, eu citei uma teoria da conspiração, né? Que se chama uma renda básica global. É uma teoria da conspiração que não é tanto uma teoria da conspiração, na verdade. Ela é mais real do que nunca, porque essa teoria diz que o mundo seria mantido por um Estado gordo, né, operante, impositivo, coercitivo, controlando as pessoas, mas o mundo seria mantido por uma renda básica global. Uma visão muito mais marxista, né? Um novo tipo de marxismo, mas enfim, numa tacada inicial de controle da população e as pessoas perderem o seu poder de compra e a sua independência. E aí, então, entra em ação essa tal da renda global, né? E eu comentei dessa teoria, né, no início da crise do ano passado, que se estende até hoje, e que se depender da autoridade carrancuda, né, da Nova Zelândia, ela disse que vai até 2024. Bom, enfim, eu comentei lá no canal sobre esses auxílios, né, soltando muito dinheiro, imprimindo dinheiro, dando dinheiro, não está produzindo, o mercado não está girando, as pessoas estão em casa, fica em casa, tranca tudo. E aí vem a consequência.
Bom, eu falei, olha, eles estão só transferindo time, só o time da crise, tá entendendo? Então, o time da crise financeira estão transferindo para outro momento. Então, essa transferência não terá impacto para os ricos, porque, inclusive, os bancos, hoje, enquanto nós estamos aqui nessa live, os bancos estão tomando champanhe, os banqueiros estão tomando champanhe, porque essa recuperação econômica trouxe para eles, trouxe no bojo umas sacolas, né? Sacolas e mais sacolas de alguns milhões de dólares. Sim, eles estão batendo recorde de lucro. Os bancos e os milionários, né? Podem cair um ou outro ali, mas eles ficaram mais bilionários ainda com toda essa distopia mundial. A gasolina está cara, o preço das coisas está muito alto, está muito elevado. Sim, até para você ir numa loja hoje comprar uma roupa, você vai pagar muito mais, né? 20, 30 reais do que você pagava alguns meses atrás. Bom, mas enfim, a exemplo dessa crise mundial que foi só deslocada lá do final de 2020 para agora, do final de 2021. Crise de abastecimento, não só dos condutores, né, do chip sul-coreanos, né, também de Taiwan. Nós estamos vendo uma crise de abastecimento, a elevação das commodities, estamos vendo, por causa também de uma questão energética, né, perdão, irmão, já estou com o nariz hoje bastante inchado e atrapalha um pouco a fala, mas vamos lá. Uma questão energética, a manipulação da questão energética, né? A manipulação da economia mundial por uma economia mais verde, enquanto a China queima quase metade da reserva mundial de carvão. Então, essa leitura, eu acho que vocês entenderam mais ou menos o que eu quis passar para vocês aqui, mas estamos caminhando para o acerto. Eu diria assim, o pastor Josué, não sei se concorda comigo, o pastor Belísio, o pastor Rodrigo, mas eu diria que agora é um acerto de contas, né? É a hora de pagar a conta. Eu diria assim, né? Que essa hora chegou, e é por isso que nós estamos vendo essa crise mundial, a fome chegando em vários lugares, e também a gente não pode deixar de falar aqui da agenda da ONU, não é? Que está funcionando, né? Que é o primeiro e segundo passo, que tudo se resume em diminuição de pessoas, e eu acho que nós estamos caminhando para isso. É um caminho, sei lá, até que sem volta, eu diria assim, né? E eu não sei se os meus amigos podem acrescentar alguma coisa aí, se ficou muito raso, porque eu entrei aqui no meio, estava ouvindo mais ou menos por aqui, porque eu cheguei do... Foi muito bom, muito bom. Mas é isso aí. A sua participação foi muito boa aqui, professor João. Tá sendo muito boa, na verdade, né? Inclusive, tem um irmão aqui que colocou aqui uma coisa, até achei interessante, né? Vou colocar para os irmãos, ó. Pastor, essas carnes dos Estados Unidos são as prêmios, as tops de linha. E por isso é tão caro. Mas costela lá, irmão, é top de linha nos Estados Unidos? Misericórdia. Então, nós estamos vivendo aqui melhor do que lá, então, gente. Né? Pastor Josué, olha só o tema que está aí na tela aí, ó. O Brasil pode ter problemas com abastecimento de alimento. O país que é um celeiro, né, verdade? O Brasil, ele produz alimentos, né, e além importa para fora, exporta para fora, melhor dizendo, exporta para fora. O que acontece? É preocupante, né? O próprio presidente falar que o país pode sofrer da questão do alimento. Por quê? Porque, se você percebe, falta alimento lá fora, e aonde é que eles vão recorrer? Para o Brasil. É por isso que o mundo, irmão, o mundo todo está de olho no Brasil, porque o Brasil é um celeiro. E o pastor José pode comentar sobre essas questões aí do Brasil, por gentileza, para nós. Vamos lá, querido. Pastor Rodrigo, o que para muitas pessoas podem parecer ser um equívoco, paradoxo, é uma realidade, né? O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo, faz parte de um clube muito seleto de pouquíssimos países que tem a chamada segurança alimentar. Ou seja, é um país que consegue produzir o alimento de maneira satisfatória para alimentar a toda a sua população. Países como esse são chamados de países que têm a segurança alimentar. E o Brasil, ele vai além desse clube muito restrito. E eu ousaria dizer que ele está como um dos tops na questão de segurança alimentar. O Brasil hoje
ele produz alimento para toda a sua população e para mais 5 Brasis. Ou seja, o Brasil ele consegue produzir alimento para os 200 milhões de brasileiros e para mais 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, no mundo, de cada 5 pratos de comida, 1 sai do Brasil. E o que ocorre é que, na ocasião da Assembleia Geral da ONU, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele convocou uma reunião com urgência, se colocou na fila ali como primeiro para querer falar com o presidente Jair Bolsonaro, o Boris Johnson. Porque ele veio tratar justamente a respeito disso, pedindo para que o Bolsonaro facilitasse exportação de alimentos para a Inglaterra. Como todos nós sabemos, a China tem um domínio enorme aqui sobre também a nossa produção. Eles costumam comprar a produção da fazenda fechada. Olha, compra tudo que você produzir. Compra de maneira antecipada. Principalmente aquilo que nós somos aí o número 1 do mundo, que é a soja. Eles compram tudo. E estão comprando não só agora tudo que se produz, mas estão comprando também a terra que se produz. Então, é óbvio que a proposta, o preço lá de fora, fica mais atrativo do que o preço interno. Então, para o produtor, entre vender para a Inglaterra e vender para o brasileiro, ele prefere vender para a Inglaterra, ele recebe em libras. Ele prefere vender para o americano, ele recebe em dólar. Ele prefere vender para a China. Eles estão pagando bem porque eles estão com crise de alimentos lá. Então, por essas e outras, quanto mais acontece escassez de alimentos lá fora, mais aumenta a inflação aqui dentro. Porque o mercado ele funciona da seguinte forma: é a lei da procura e da oferta. Se tem procura, o preço sobe. Se não tem procura, o preço cai. Isso se chama lei da procura e oferta. Tá? E é o que vai acontecer aqui. O Brasil, mesmo produzindo alimento para a nação inteira e para mais 5 Brasis, vai experimentar uma inflação por conta da concorrência de todos os outros países que virão aqui para buscar alimento, e sem contar com a China, que já está aqui e que carrega tudo. E principalmente também, né, porque eles já estão com o Porto de Paranaguá, estão de olho no Porto de Santos, então eles estão envolvidos com a produção e agora também com a logística de tudo isso aí. E isso daí vai causar transtornos para nós brasileiros, não obstante de sermos grande produtor de alimento no mundo. E com certeza tudo isso aí, saibam vocês, nada é por acaso, nada é por coincidência. Isto é programado. Aí quando você diz, mas pastor, você fala tanto que é programado, como que a gente pode perceber isso? Isso aí já começou já há algum tempo atrás, com aquele navio que foi colocado cruzado no Canal de Suez. O Canal de Suez é uma das rotas mais importantes da logística mundial na cadeia de suprimento. E eles colocaram ali um navio cruzado que fechou o Canal de Suez por vários dias. Aqueles vários dias que o navio ficou cruzado ali, trouxe transtornos para inúmeros países. E não adianta falar que foi um comandante de navio sem experiência, porque só acessa ali com grandes navios o Canal de Suez comandantes muito especializados. Não é qualquer um que vai pegando o navio e passando ali, não. Então é quase que impossível um comandante cometer uma rata daquela e deixar o navio cruzado no Canal de Suez e afetar inúmeros países. Então vamos ver aí uma interferência na cadeia de suprimentos. Seguindo com interferências na cadeia de suprimento, para barrar alimento ao redor do mundo, nós vamos perceber que depois do Canal de Suez, houve um ataque cibernético
em uma das maiores linhas de oleodutos dos Estados Unidos. Ela pega toda a costa leste dos Estados Unidos. É um oleoduto que é administrado pela Colonial Pipeline. Eles receberam um ataque de hackers pelo software ransomware e ficaram vários dias sem abastecimento de combustível. E só tiveram isso normalizado depois de pagar um altíssimo resgate. Lembre-se, o cyberataque que teve um exercício, que teve uma simulação no dia 9 de julho, que foi o Cyber Polygon, eles sempre frisam que nesta simulação o mundo estaria sofrendo ataques cibernéticos em cadeias de suprimento, ou seja, na logística que distribui alimentos e tudo mais para o mundo afora, as commodities. E aí, então, nós vamos ver, primeiro, a questão aí da Colonial Pipelines, e logo depois, o que eles atacaram? A maior fornecedora de proteína do mundo, carne animal, carne bovina, a JBS. E ela também sofreu um ataque cibernético por esse mesmo software, né, o ransomware. E da mesma forma também, depois de alguns dias, tiveram que pagar um altíssimo resgate para ter o seu sistema liberado. Então, nós estamos percebendo que eles falam e depois acontece. Falam e depois acontece. Falam e depois acontece. Então, se prepare, porque eles já disseram, o mundo vai experimentar uma fome de proporções bíblicas. E isso daí nós vamos alinhar, né? Lembre-se, né, o pastor Belísio, o pastor Rodrigo, deixou bem claro. Não vai dizer por aí que o pastor José está dizendo que o cavaleiro preto já está aí. Nós estamos vendo aí evidências, manifestações que se relacionam com o cavalo preto. Não estou dizendo que o cavalo preto já está aí. A mesma coisa é questão de guerra, né? Nós já vemos, estamos contemplando manifestações do Cavaleiro Vermelho, mas não quer dizer que ele está aí. De que forma que está a manifestação do Cavaleiro Vermelho? Com guerras e rumores de guerras. De que forma que está a manifestação do Cavaleiro Preto? Com essa preparação para a escassez de alimento. E conforme nós estamos percebendo, temos que nos preparar, porque tudo isso aponta para a eminente volta de Jesus Cristo. Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Amém, Amém, muito pastor forte, Rodrigo. muito forte. Depois desse relatório aí do pastor Josué, desse relatório do pastor Belísio e do pastor Giovanni, é só dizer, Maranata, ora vem, Ora Senhor vem. Jesus. Aleluia. Olha, Aleluia, olha, Jesus. olha o navio aí, Josué. Fala um pouquinho. Então, olha aí, tá vendo só? Você acha que, cara, eles vão, um baita de um navio desse que consegue travar, ele fechou o canal de Suez. Você acha que eles vão colocar isso aí na mão de um barbeiro, de um inexperiente, para comandar um navio desse numa das rotas principais da logística do mundo? Nunca. Jesus. Então, é falado assim nos bastidores que isso aí foi de caso pensado para interferir na cadeia de suprimentos mundial. Meu Deus. E a gente percebe aí, né, que o dragão vermelho quer tomar com força, né? Que ele sabe que as provisões estão se esgotando, né? E o Brasil é a única fonte aí que, igual o senhor colocou, que consegue alimentar ele próprio e mais 5. Então ele está de olho nisso, né? A gente percebe claramente aí. E a agenda está sendo um pouco meio que atrasada, porque eles não esperavam que nós ia ter no poder um presidente de direita, né? Que é o Bolsonaro. É atrasada no Brasil, né, Rô? Mas no Brasil, porque eles conseguiram tirar lá nos Estados Unidos, conseguiram tirar o outro lá, né? Que é de direita, entrou à esquerda. Então, pessoal, é a hora de abrir o olho, né, pastor José? Essa eleição que vai vir agora, né? Tem que abrir o olho, gente. Tem que abrir o olho. Porque, olha, tudo é um efeito dominó. Uma coisa vai puxando a outra. E como o próprio pastor Belísio colocou aí do país dele, daqui a pouquinho ele vai mencionar do país dele agora. Eu queria pôr aquele videozinho que o senhor colocou, pastor Belísio, de novo, para os irmãos verem num país riquíssimo acontecer isso, gente. A escassez, olha o que faz com o ser humano. É país de primeiro mundo, né? Acho que não posso dizer que mas é um país riquíssimo, né? O Reino Unido. Olha só, gente. Olha aí. Estão de olho em vagas de
E também fala aqui fala mais do brasileiro, mas olha só o que o ser humano é capaz de fazer, irmãos. Presta atenção. No Reino Unido, a falta dessa mão de obra tem causado uma crise de desabastecimento e militares foram acionados. Militares vão dirigir caminhões-tanque para distribuir combustível por todo o território britânico. É um número pequeno ainda para cobrir a enorme defasagem de caminhoneiros no país. São mais de 100 mil vagas disponíveis. Alguns brasileiros estão de olho nessa oportunidade. Alisson é um exemplo. Motoboy em Londres, ele quer agora migrar para as carretas. Então, você tira um dinheiro bom, você consegue tirar uns 4 mil por mês. Assim como o Alisson, existem muitos outros brasileiros que moram aqui e gostariam também de trabalhar como caminhoneiro. O problema é que o imigrante esbarra na burocracia. Não dá para simplesmente trocar a carteira de motorista de um país para o outro. Tem que fazer o processo tudo de novo. E além de caro e demorado, é fundamental dominar o inglês para passar na prova teórica. Tem muitos brasileiros aí que são caminhoneiros, que poderia ajudar bastante o governo nessa situação se o governo fizesse um acordo com o Brasil para trocar a carteira, ajudaria muito. O Reino Unido sabe que precisa da mão de obra estrangeira em muitos setores. O Brexit complicou o esquema de trabalho para quem não é daqui. Mas quem acaba sofrendo mais são os próprios britânicos, que agora sentem na pele uma das consequências do divórcio com a União Europeia. Isso aqui mesmo, irmão. Crianças para Jesus, nenhum cavaleiro se manifestou. Você imagina quando um deles se manifestar. Isso aqui a gente está falando aqui, a gente está bem pontuando aqui, que ainda os cavaleiros do Apocalipse não entrou em ação propriamente dito, né, pastor Belisa? Não entrou ainda. Olha o que diz aqui, irmãos, a reportagem, né? O governo, olha, o Reino Unido, gente, um país riquíssimo, admite que desabastecimento no Reino Unido pode durar até o Natal, gente. Até o Natal. É terrível. E o pessoal brigando para poder abastecer o carro e não pode, gente. Tem o dinheiro no bolso e não consegue abastecer o carro. Pastor Belisa, conta um pouco aí do seu país. O Dragão Vermelho está tomando conta lá? Com certeza, pastor Rodrigo, o Dragão Vermelho está tomando conta de Angola. Mas antes de eu responder a pergunta do pastor Rodrigo, Roberto, abençoado de Deus, Roberto Legório, eu acho que ele não me entendeu quando eu falei naquela hora, quando eu disse que eu gostava muito algumas atitudes do presidente, embora que muita gente não gostava, ele não aceitava que fechassem tudo. Eu achava certo, tá? Muitos brasileiros, colegas, amigos, porque na época até eu estava numa empresa aí, em Santa Catarina, alguns amigos não gostavam das ideias dele, porque pessoas querem ficar em casa, né, trancados, prontos, receber o salário, e não sabe que isso vai trazer impacto no futuro. E também ele amigo Roberto tentou demonstrar que o presidente agiu bem, com certeza, em vários pontos ele agiu bem, e o ponto dos estrangeiros, a porta estaria fechada se o comunista estivesse aqui, não concordo, tá? Não sou comunista, não apoio, mas isso não concordo porque o Brasil precisa dos estrangeiros, não é que só os estrangeiros precisam do Brasil. O Brasil é um país de usina, tá? É um país que dá alimento para o mundo, como falamos. O próprio brasileiro não consegue sozinho trabalhar, fazer a usina funcionar. Por isso que precisam de venezuelanos povo de Venezuela vir aqui, povo de vários povos. Por exemplo, existem lugares na empresa, eu já trabalhei em algumas empresas aqui, que você não vai aceitar trabalhar aí, você como brasileiro. Há tipo de salário também que se recebe aí, não vai querer trabalhar aí. Então, é preciso alguém que vem num outro país, ele chegou, por isso você vê, por exemplo, as cidades aqui, eles chamam, eles querem, cadê os haitianos, cadê? Por exemplo, Videira, Santa Catarina. Há muitos brasileiros que estão aqui no São Paulo, não tem emprego. Se eles chegarem em Videira hoje, vai ter emprego amanhã. Mas eles não querem viver fora do São Paulo. Mas o estrangeiro, ele vai até lá nos lugares mais distantes, ele chega, ele preenche a ficha, amanhã chamam ele, começa a trabalhar, e são fábricas enormes, tá? Eu vejo pessoas chorando, não tem emprego. Cara, tem tanto emprego no Brasil que você nem imagina. Só que cada um quer, aonde ele nasceu, cresceu, ele só quer aí mesmo. Então, realmente, o Brasil é um país que tem ajudado o mundo nessa parte de alimento,
tem ajudado muito, até a África, principalmente alimento da BRF. A carne que nós comemos na África, frango, vem do Brasil, irmão, vem do Brasil. Você encontra lá, como o Roberto bem mencionou, tantos haitianos. Se todos esses haitianos decidirem sair, a BRF cai. Você está me entendendo? Cai, porque vai encontrar mais de... Os que estão na área operacional são os estrangeiros, são áreas, às vezes, você como brasileiro não vai querer trabalhar aí. É a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos da América. Hoje, muitos americanos estão lamentando o comportamento do sistema americano agora, que não quer a entrada dos estrangeiros, porque os estrangeiros trabalham em todas as áreas, até onde pagam bem pouquinho só e estão ajudando o país a funcionar. E isso faz com que o Canadá, nesse momento, está reclamando, pedindo a entrada desses estrangeiros, que os Estados Unidos estão barrando, está pedindo, por favor, pelo menos mandam aqui, não fecham o caminho, que eles chegam até aqui, porque há muita mão de obra e não há pessoas para trabalhar. Bom, falando do dragão vermelho, meus irmãos, que está tomando conta, principalmente de Angola, um país muito rico, como o pastor falou, muito bem, o pastor Rodrigo disse, é um país muitíssimo rico, mas não é um país do primeiro mundo, não, é terceiro mundo já, porque eles roubaram tudo, e até hoje nós temos petróleo em Angola. O nosso petróleo, quem realmente se beneficia é o país do dragão, porque eles têm direito de 70% do petróleo que sai do meu país. Eu não entendi isso. Eu estava lendo uma matéria aqui, acompanhando umas situações que estão acontecendo lá. Problema da justiça. Você encontra 70% daquilo que o país arrecada na área do petróleo, sendo a terra é nossa, mas o país do dragão é que se apodera, que tem direito dos acordos que eles assinaram. Não sei se durante 60 anos, 50 e tal anos que isso vai acontecer, sem contar as terras que eles já compraram, que já são deles, construíram cidades. Outra vez estávamos aí a falar com o pastor Giovanni, mostrando cidades não habitáveis até hoje. Então, mesmo esse canal de Suez que acabaram de mostrar, o pastor Josué comentou, você nota que eles querem tomar conta daquelas áreas. Hoje, eles estão ajudando o Egito a construir uma nova cidade, a financiar 100% a nova cidade do Egito. Por quê? Porque há alguma razão nos próximos dias. E estamos a ver que eles também tomaram conta do Brasil. Aqui, nesse momento, infelizmente, já estão a comprar espaço, não apenas alimento, tem coisas vindo para frente. Então, a fome global vai acontecer, mas também a China vai ajudar muito para que essa fome aconteça de uma forma intensa. E já começou. Precisamos nos preparar em Cristo, porque Ele já nos alertou, não importa como isso vai acontecer, mas há vários caminhos para que isso aconteça, e vai acontecer de qualquer jeito. Vamos nos preparar, povo de Deus. Obrigado. Meu Deus. Obrigado, pastor Elise, aí, por esclarecer para a gente, né? Muito bom, muito boa informação. Pastor Giovanni, a irmã está dizendo ali, a irmã Alessandra Crasso, o nosso Brasil, tão rico, tudo muito caro. É verdade. Bom, nos Estados Unidos, minha irmã, as coisas também estão muito caras, né? Como eu vi o irmão dizendo aí, que aquela carne que estava $100, e aquela que está 300, a costela $300, né? Que era uma carne top de linha. A costela, não, é uma carne mais ou menos razoável, né? Razoavelmente. Então, tá muito caro. Nos Estados Unidos, meu amigo, o preço das coisas subiram. Combustível, se você já foi nos Estados Unidos, o preço era muito, muito barato comparado ao Brasil, né? Era galão ainda, inclusive. Não é litro, é galão. Então, era muito barato. Com poucos dólares, você conseguia encher o tanque do carro. Aqui no Brasil, agora, dependendo do seu carro, 1.0, 2.0. Se for 2.0, você vai gastar aí quase 300 conto para encher o tanque do seu carro. E olha lá, hein? Talvez seja mais dependendo do posto. Bom, mas enfim,
O que nós estamos vendo é que essa elevação dos preços das coisas, a crise de abastecimento, a correção, né, do preço, todos os dias tem uma nova correção, essa disparada do dólar, essa instabilidade, essa inflação, os países em desenvolvimento, as economias mais frágeis, foram justamente aquelas que adotaram as medidas mais absurdas, mais draconianas, mais drásticas de fechamento no ano de 2020. E agora estão colhendo, né, de modo mais árduo. Inclusive a Argentina anunciou que vai congelar o preço de mais de 1.200 e poucos produtos, mais ou menos isso, pode estar equivocado da quantidade de produtos taxados para ter preços congelados, a fim de conter a inflação. É uma idiotice de mercado, né? Qualquer pessoa que faz uma leitura de economia sabe que se você congelar o preço, você não contém inflação. Você está dando um remédio, você está dando só um remedinho, né? Nem uma pessoa tá com uma dor de cabeça, vai tomar ali um Doflex. Você não está tratando a bactéria que bagunçou a tua cabeça, meu amigo, e fez a coisa desandar, né? Então, tem que tomar um remédio que realmente resolva, fazer uns exames, ver o que realmente está acontecendo, né? Pelo menos quando eu era criança, né, dava uma dor de barriga, uma diarreia, uma bactéria no estômago, né? A minha mãe mandava tomar um boldo, né, quando eu era criança. E aí você tomava aquele boldo, amassava, tomava o boldo, né, para ele tratar aquela flora intestinal e resolver o problema. E depois tomava uns comprimidinhos, né? O que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo nas economias mais frágeis, é porque eles adotaram as medidas a mando da ordem mundial, a mando dessa elite que lucra com essa distopia, e agora estão colhendo amargamente. E quem colhe realmente é a população mais pobre. É a classe média, a população mais pobre, né? Porque os mais ricos estão trocando de mansões. Saiu de uma mansão de 5 milhões para uma de 20 milhões. Porque, de fato, a classe média, a população mais pobre, continua a depender do governo, ter que estender, principalmente a classe mais pobre, né? Ter que estender o auxílio emergencial. Então, até quando as pessoas vão se tornar dependentes? Até essa agenda distópica continuar, né? Até essa assistência global permanecer e automaticamente imprime dinheiro, dá dinheiro para a população, interrompe o processo de trabalho, tira ele do mercado de trabalho, né? Ok? Então aí você entende o que acontece com a economia. A inflação vem, e ela vem bonita, ela vem forte, está na zona do euro, a inflação está nos países árabes, a inflação ela está nos Estados Unidos, sim, veio e muito forte, inclusive está sendo uma flecha, um calcanhar de Aquiles do presidente dos Estados Unidos, né? Falando em flecha... Oi, Rô. Pode continuar, depois seria o comentário aí. Falando em flecha, meus irmãos, teve um louco árabe, né, que disparou flechada, né, de arco e flecha na Europa, em cima das pessoas, um negócio muito bizarro, né? Então... vamos fazer deixa eu só ver o comentário aqui. Pastor Rodrigo, combustível aqui no Japão já subiu 2 vezes nesse mês. O quilo da carne aqui sai R$69. Olha aí. A carne aqui, a mais simples, você fazer aquele bifinho, tá R$39 o quilo, R$38 o quilo, né? Aqui no interior, eu acho que lá no pastor Josué e o pastor Belísio, que está na capital, deve ser um pouquinho mais elevado ainda, né? Não, eu acho que é mais caro para lá, Pastor né? Giovanni, meu amigo, desculpa. Roberto, eu posso escolher viver onde eu quiser. Se eu quiser viver no Brasil, é onde eu vou viver. Se você ir em Angola, você encontra vários brasileiros e nunca vão sair em Angola. Eles amam Angola. As condições de cada um dependem de si, tá? Talvez você nunca saiu no Brasil, você precisa tentar conhecer o mundo para abrir a sua mente, Roberto. Falar de que fome na África é mais fácil falar, cara, você tem que estudar, aprender, tá? A fome está no mundo inteiro, Roberto. A fome está na África, no Brasil, nos Estados Unidos. E existem pessoas na África que vivem melhor do que você. Depende de cada um, tá? Então, você precisa aprender um pouquinho, ser inteligente. Igual esses pastores que estão aqui, são brasileiros inteligentes. A pessoa pode viver onde quiser, onde quer. Eu escolhi o Brasil, aqui estou melhor. Isso não significa Brasil é melhor do que o mundo inteiro. Você precisa crescer, Roberto, tá? Deus abençoe. Desculpa, pastor, eu ter cortado essa parte. Tranquilo, meu querido. Não tem problema. Ok.
Então, só vou Só concluir aqui. Vou Pode concluir concluir, fica à vontade. a minha fala, né, fazendo um recorte, fazendo um exercício de memória com você. Lembra do David Beasley, que é o chefe do Programa de Alimentação das Nações Unidas, da ONU? O que ele disse do meio para o final do ano passado, que eu falei em uma live, e eu acho que, se eu não me engano, eu fiz uma live com o pastor Josué, se eu não me engano, falando sobre isso. Ele disse o seguinte, ele disse: o mundo vai viver uma fome apocalíptica. E o que o Senhor Jesus disse? Que haveria fome. E é fome no plural, é fome física, é fome de subsistência, de alimento, fisiologia, mas também é uma fome, é uma carência, sim, é um distanciamento da verdade. Se você assistir esse vídeo que está lá no nosso canal, que é a consequência do que o mundo está vivendo, o distanciamento de Deus, é óbvio que isso está acontecendo. Então são fomes, além de guerras e rumores de guerra, vulcões, terremotos, essa crise sanitária, né? Essa praga no mundo inteiro. Então são muitas sinalizações. Então são muitas matérias, até que se você dar uma googada aí, você vai ver que são muitas matérias para dar de exemplo, para exemplificar o que a gente está falando aqui. E a mídia do Brasil está dizendo que a culpa é do Bolsonaro, né? Na verdade, o Brasil só não está no fundo do poço porque ele peitou, deu a cara a tapa, foi xingado, foi recriminado, e até hoje muitas pessoas embarcaram no discurso do Dória, no discurso dessa gentalha que está vendo as consequências. E eu vou dizer para vocês, virão outras consequências ainda, infelizmente. Aqui não é ser pessimista. Estamos tentando uma recuperação, claro que estamos. Mas, na verdade, se não fosse o agronegócio, se não fosse a exportação de commodities no Brasil, a economia do Brasil tinha arrebentado. De fato, tinha arrebentado. É porque o Brasil bateu o recorde de exportação. O Brasil está alimentando o mundo. O Brasil vai alimentar o mundo com muito mais força agora, né? Isso vai ser até uma força matriz da economia brasileira. Mas o Brasil não tem que ficar só exportando, né? A China vindo aqui comprando 2, 3 safras de soja, de feijão e por aí vai, né? Açúcar, ok? Minérios, né? Nós precisamos ter expertise em outras áreas também que agregam muito mais valor, tá? Eu vou parar por aqui, só para você entender que a crise é global e ela só foi deslocada no time, no tempo. E a humanidade continua dependendo do agente público e de uma solução. Esse é o momento maravilhoso para surgir o solucionador, né? Que é o anticristo. E isso tudo foi provocado, pastor Rodrigo, propositalmente provocado. E agora vem as medidas de solução. Que nós estamos vendo é que a população lá da base da pirâmide, né, continua sofrendo. Vocês já assistiram aquele filme, O Poço? E tá mais ou menos isso, né? As pessoas lá embaixo continuam sofrendo, muitas pessoas vão perder a vida. A ONU disse que milhares ou milhões de pessoas perderão a vida, já que já perdem todos os anos. E se eles quisessem resolver o problema da fome, eles resolveriam, mas não querem, não tem interesse para isso. Eu paro por aqui e dizendo para vocês o que o pastor Rodrigo sempre diz aqui, né? Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu Deus. Amém. Estamos caminhando para o final da live. Eu quero que louvar a Deus pela vida do nosso irmão Daniel, o pastor Daniel Adams, né? Fez aqui um superchat. Deus abençoe, pastor Daniel Adams, tá certo, meu querido? Nós vamos estar aqui segunda-feira, irmão. Segunda-feira, toda segunda-feira, nós temos aqui conosco o pastor Daniel Adams, que é uma bênção de Deus, palavra forte, palavras que realmente você precisa estar conosco aqui para poder estar participando da live e também absorvendo muito conhecimento com o pastor Daniel Adams na segunda-feira, a partir das 22 horas. Pastor Giovanni, já prepara para mim, por favor, os canais dos meus irmãos. Amém? Que aqui está tudo sobrecarregado, por gentileza. Eu gostaria aqui agora também de ouvir o nosso irmão Josué, para fechar com o irmão Josué concluindo, sobre tudo que nós falou aqui, pastor Josué, o que o senhor tem para falar no âmbito espiritual para os irmãos que estão conosco aqui? Qual é o alerta e o recado que o senhor dá no âmbito espiritual para os irmãos que estão presentes conosco? Para concluir, então, vamos ler aqui Apocalipse 6, versículos 5 e 6, que diz desta forma a poderosa palavra de Deus. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha
uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Preste bem atenção. Quando fala que este cavaleiro tinha na mão uma balança, está dizendo assim, olha, todo o alimento do mundo estava sob o controle dele. É isso que está dizendo aqui, que o alimento mundial ficará sob um controle único. Assim como terá um controle único a religião, assim como terá um controle único a economia, assim como terá um governo único o mundo, terá também um controle único o alimento. E o alimento, ele é estratégico justamente para forçar seres humanos a aceitarem medidas que jamais aceitariam se estivesse com o estômago vazio. Quando a palavra de Deus mostra que ele tinha na mão esta balança, está dizendo, olha, em um momento da história da humanidade, toda a alimentação do mundo estará sobre um único controle e com um propósito. E aqui, então, nós vamos ver que esse cavaleiro, ele brada 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Essa tradução aqui escrita dinheiro pode se ler também denário. E quando se fala denário, o dinheiro se refere ao salário de um trabalhador comum, o que um diarista ganha, o que um jornaleiro ganha. Então, a palavra aqui está dizendo que 1 medida de trigo por 1 dinheiro. A medida de trigo aqui, ela seria o que uma pessoa precisa para o seu sustento diário. Então, dentro desse versículo 6, a palavra de Deus está dizendo que a carestia chegará a tal ponto que as pessoas vão trabalhar apenas para comer. O que ganhou é para, no final do dia, pagar o que comeu no almoço e na janta. E quando ele diz 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, é porque o cidadão comum, de uma classe média naquela época de Jesus, ele fazia o seu pão, que assim como para nós aqui ocidentais, os brasileiros, o básico é o arroz e o feijão, para eles eram o pão. Então, os de classe média comiam um pão feito de trigo, mas os mais pobres, eles utilizavam-se da cevada, que era mais barato. Então, a classe média comia o pão de trigo e o pobre paupérrimo, o pão de cevada, que era mais barato do que o trigo. Então, ambos, tanto de classe média quanto o pobre paupérrimo, vão trabalhar um dia inteiro simplesmente para comer e mais nada. E aí, quando termina dizendo, e não danifiqueis o azeite e o vinho, está dizendo, enquanto a população mundial vai se matar simplesmente para comer o alimento do dia, os poderosos terão com fartura os alimentos nobres, porque azeite e vinho é a alimentação, é iguaria da elite. Então, mesmo nesse período, com toda essa escassez, a elite continuará se abastecendo com fartura do vinho e do azeite, que eram iguarias que pouquíssimas pessoas tinham condições de ter regularmente na sua despensa. Nós já vamos ver isso acontecendo por ocasião em que o Maduro, se o Rodrigo ou o Giovanni conseguir, procure aí, Maduro comendo na churrascaria, em uma das churrascarias mais caras do mundo, uma churrascaria que fica na Turquia. Maduro comendo em uma churrascaria na Turquia.
vocês vão ver o cumprimento desse versículo aqui. Note só um detalhe. Enquanto na Venezuela eles estão comendo cachorro, enquanto na Venezuela eles estão comendo seus pets, estão comendo comida de lixo, aí está a matéria em que o Maduro está em uma churrascaria lá na Turquia, vai rodar daqui a pouco. O cara corta o churrasco fazendo coreografia. É o dono da churrascaria aí que tem em vários cantos do mundo, inclusive em Dubai. Aí foi na Turquia. Ele faz coreografia para cortar a carne para o Maduro. Sabe quanto custa um churrasco desse aí que o Maduro está comendo? R$1.000. $1.000. $1.000. Enquanto o Maduro está nessa churrascaria aí, olha lá, esse aí é o dono da churrascaria, que está servindo o próprio Maduro, cortando a carne aí, um corte especial, fazendo coreografia. Ele só atende artistas de Hollywood, governadores e reis. E o Maduro estava nessa churrascaria aí. $1.000 uma refeição. $1.000. R$5.500 uma refeição. E olha aí, o gordo, o barrigudo do Maduro, comendo nessa churrascaria de $1.000 uma refeição, e os venezuelanos comendo cachorro, comendo gato. É isso que está acontecendo. E o que está dizendo aqui? Não danifiqueis o azeite nem o vinho. Enquanto eles trabalham, se matam para comer o pão de cevada e o pão de trigo, que tem um pouco mais, os governantes, os líderes estarão comendo as iguarias, como esse canalha do Maduro, esse barrigudo. E você que é comunista, você que é esquerdista, saiba de uma coisa, viu? Em país esquerdista, só o comandante é gordo e barrigudo. Os venezuelanos estão secos e esqueléticos. A população da Venezuela teve uma estatística aí que comprovou que todos emagreceram. Alguns estão chegando em níveis igualitários com a Etiópia e Somália. E enquanto eles estão morrendo de fome, virando lata de lixo, comendo cachorro e comendo gado, esse gordo, barrigudo, comunista, está pagando $1.000 em uma refeição nessa churrascaria. Você que é comunista, você que é esquerdista, é isso que está reservado para você. É assim que são os líderes socialistas. E nós vimos isso aqui no Brasil. Cada vez que a Dilma, cada vez que o Lula viajava para fora, era só hotel 5 estrelas, refeição caríssima, enquanto tinha no Nordeste e no Vale de Jequitinhonha, brasileiro morrendo de fome, assim como lá na África, porque tem pessoa que pensa que isso não acontece aqui no Brasil. O Vale do Jequitinhonha é uma das regiões mais paupérrimas do Brasil, que se compara a regiões da África. E na época do Lula e da Dilma, eles nunca prestaram atenção nisso, e quando saíam aí para fora, era uma esbanjação de dinheiro e de luxúria com o dinheiro dos esfomeados. Então, em nome de Jesus, o que nós estamos falando para você é isso, é preparação de Apocalipse 6, 5 e 6. E mais uma vez eu friso, porque pessoas costumam colocar palavras em nossa boca e distorcer a nossa retórica. Ninguém está dizendo que o cavalo preto já está aí, mas estamos vendo manifestações e ações que preparam o cenário mundial para a ascensão, para o acesso do cavaleiro preto no cenário mundial. E você que é crente, busque a presença de Deus, se santifique cada dia mais, porque tudo que está nas páginas do Apocalipse está diante dos nossos olhos. Estamos vendo o cumprimento de Apocalipse em 3D. Só não vê quem não quer. Como diz o pastor Giovanni, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E não me venha falar que estamos aqui com teoria da conspiração, porque graças a Deus, o que falamos há um ano atrás, há 6 meses atrás, há 1 ano e meio atrás, está tudo aí cumprido. Dê uma passeada nos nossos vídeos, veja o que falávamos há 1 ano atrás e veja hoje cada uma dessas coisas se cumprindo. Então, se prepare, cinja o teu lombo, porque as coisas vão estreitar
cada dia mais. E tudo isso, para quem conhece a palavra e tem Jesus no coração, não é motivo de desespero nem de pânico. Pelo contrário, estamos fazendo como as virgens prudentes, enchendo nossa lâmpada de azeite e declarando em alto e bom som: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha, Amém? essa live tá Aleluia, riquíssima em conteúdo, hein? Aleluia, Meu Jesus. Deus. Olha, pastor Belísio, o senhor pode fazer também uma conclusão, tá bom? Aí eu passo aí sim, agora ficou melhor. Eu gosto de ver os nomes do pessoal na tela. O pastor Belísio faz também uma conclusão. Muito obrigado, pastor Josué, pela contribuição. Meu Deus. Pastor Olha, Josué é uma bênção de Deus, é grande homem de ficou Deus. bem esclarecido. O pastor Nos Belísio também fez uma... preparando para a volta de Jesus Cristo, comparado ao que estamos a viver agora. Eu sempre falo para meus irmãos na fé e eu continuo a vos falar. Jesus. Eu quero convidar aqui agora, neste momento aqui, o pastor Josué para fazer essa oração e depois o pastor Giovanni da Bênção Apostólica e a gente encerra a live por hoje. Fica à vontade, pastor Josué. Amém. Então, oremos então por todos aqueles que querem se reconciliar com Deus e também receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Enquanto estivermos orando, você deixa seu nome dizendo: eu quero, eu estou retornando, e dessa forma vai sendo selado lá no céu, que está sendo ligado aqui na terra também. Oremos. Glorioso Deus, glorioso Pai, em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, queremos nesta hora, ó Pai, interceder por cada uma das vidas que aqui estiveram participando desta live, ouvindo da tua palavra e aprendendo a respeito do teu reino. Meu Pai querido, meu papai de amor, queremos colocar em tuas mãos nesta hora, ó Deus, todas as vidas que estão te recebendo como Senhor e Salvador. Colocamos também em tuas mãos, ó Deus, a vida daqueles que estão se reconciliando contigo, retornando para a casa paternal. Perdoa, ó Deus, todos os pecados, escreva o nome no livro da vida e coloque em cada um desses corações o teu Santo Espírito, que todos possam viver novidade de vida e estarem aptos para o arrebatamento da igreja. Em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, quero abençoar nesta hora a todos os nossos irmãos e irmãs que participaram desta live, que tudo que ouviram possa estar registrado na tábua do coração, que esta live possa trazer edificação, exortação, consolação e fortalecimento espiritual a todos, ó Pai. Queremos abençoar também a vida do pastor Rodrigo e também a deste canal. Dê o crescimento e a prosperidade em nome de Jesus. Eu abençoo também, ó Deus, o canal do pastor Belísio, a vida do pastor Belísio, meu Pai de amor. Glorifico o teu nome na vida do teu servo, família do teu servo e também no canal que o teu servo está fazendo a ministração da tua palavra e trazendo a mensagem de exortação para a tua igreja. Abençoamos também, ó Deus, o canal Povo da Fé, do pastor Giovanni. Meu Pai, continue dando crescimento e a prosperidade a este canal e ao ministério do teu servo. Meu Deus querido, que todos os teus servos sejam abençoados de uma maneira gloriosa, de uma maneira esplêndida, e que em tudo o teu nome seja glorificado em cada vida que está em comunhão conosco nesta oração. Te agradeço hoje para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh, glória. O que é pessoas que voltou, né, irmãos? Aqui agora voltou, pessoas voltando, pessoas se reconciliando. Irmãos, também a gente chegamos ontem a 30 mil inscritos, irmãos, né? Glória a Jesus! Deus, parabéns! Obrigado. E eu devo isso aí, tudo aí a vocês, meus queridos, ao pastor Giovanni, meu irmão, né, que sempre tem ajudado, sempre tem compartilhado os conteúdos, irmão, né, sempre motivando. O mérito é todo seu. Continuar com o mérito canal. É todo seu. Troquei de nome, troquei o meu nome para outro nome e depois inverti de novo, né? Depois o pastor Belísio também foi bênção na minha vida também, o pastor Josué também é bênção na minha vida. E isso tudo irmãos, é uma soma, né? Uma soma conjunta aí. Nós chegou aí neste momento aí a 30 mil inscritos, né? As lives do Vulcão Combre Vieira
tem sido bênção também. Os irmãos que não acompanham, nós temos aí, a partir da 1h da tarde, não tem horário certo de entrar, mas a partir da 1h, né, entra para falar sobre faz uma cobertura aí sobre o vulcão Cumbre Vieja, né? E o pessoal lá, é um pessoal que entra, talvez entre um pouco gente não é evangélica, entrou até um ateu lá, estava assistindo a live, né? Mas a gente vê que as pessoas estão chegando, né? E a gente aproveita para pregar o evangelho também para essas pessoas, né? É bênção de Deus. Pastor Giovanni, dá a bênção apostólica aí, por gentileza, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça Assim de Jesus seja. Cristo e a consolação do Divino Espírito Santo Assim esteja seja. com todos nós, não só agora, mas para todo sempre. Todos nós dizemos amém e graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. E aquela sempre fala aquela frase, não pode faltar, né? Minha frase de efeito. Vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe, meus irmãos. Oh, glória Até amanhã, a Jesus. a partir da 1h da tarde. Oh, glória. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, tem uma oração meia-noite também aqui no canal, viu? Tem uma oração meia-noite. Daqui a pouco, né? No canal Jesus Nos Guia. Passa lá, viu, irmãos? Oração lá para os irmãos orar com a gente. Deus abençoe. Amém.